Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um Sinal Extraterrestre ao vivo. E hoje, como eu mostrei aqui, o nosso papo será sobre alienígenas e astronautas, UFOs e astronautas. Essa estatueta aqui, essa peça aqui eu comprei do Roger Phillips em 2011. É número 2 de 100, ó. Só tem 100 no mundo. Eu sou o que comprou a segunda peça. Como vão todos? Boa noite. Primeiramente, boa noite a todo mundo. Espero que tenham tido um início de semana e amanhã é feriado. Então dá para descansar. Por isso que eu marquei essa live para hoje. Que o pessoal pode dormir um pouquinho mais tarde hoje e a gente vai poder participar bastante. O pessoal vai entrando, vou falando o nome que vai entrando. A Selma acabou de entrar, o Alisson também acabou de entrar. Boa noite para vocês. O José Nussbaum Júnior também entrou. E vamos esperar o pessoal entrando para a gente começar o programa. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos. Gostaria de agradecer também a parceria que eu tenho com vários canais de internet, vários grupos no Facebook, a revista UFO principalmente, que tem vinculado os meus anúncios de vídeos, os meus livros. Então, eu agradeço muito do fundo do coração a toda a ajuda de vocês. Como eu disse, nosso programa hoje é sobre UFOs e astronautas, que é um assunto extremamente interessante, né? A gente tem anualmente centenas de milhares de casos, dezenas de milhares de casos de avistamentos em todo o mundo, e temos entre eles os avistamentos de astronautas. Desde o início da corrida espacial, há registros desses objetos. Quem são esses objetos? De onde eles vêm? Se os astronautas vêm ou não vêm? Isso ainda é uma grande incógnita, mas grande parte dos astronautas já disseram que acreditam nessa possibilidade e afirmam que já foram perseguidos em suas missões. Eles não, já tiveram avistamentos em suas missões de objetos voadores identificados. Inclusive, é um caso de cosmonautas russos que chegaram a ter um diálogo com seres de outro planeta, seres a bordo de uma nave, e que chegaram a sair dessa nave deles e convidaram os cosmonautas russos a saírem também para ter uma comunicação, uma interação mais próxima do outro, mas infelizmente o comando em terra não autorizou. Dando um alô aqui também para a Rafaela, que acabou de entrar, para a Carole, para o Edu Dias. Edu Dias é o editor dos meus melhores vídeos. O World Grey que está respondendo, o Alisson falando que tem uma foto de Grey aqui em casa e tem um vídeo de naves passando aqui gravados por Night Vision. Esses vídeos gravados esses filmes gravados por Night Vision, você tem que ter muito cuidado, viu? Porque o Night Vision, ele capta insetos, capta satélites, capta aviões, várias coisas. E como está de noite Night Vision, muitas pessoas se confundem com isso. Então é bem interessante, tomar muito cuidado quando a gente tem algo assim. O Davi Baltazar, boa noite também. O Jackson Luiz Camargo, do site Fenômeno, um dos melhores sites que tem de informação sociológica, é o Fenômeno, lá do Jackson Luiz Camargo. O José Givaldo também, boa noite a todos vocês. Pois então, o nosso papo é sobre UFOs e astronautas. Me permitam ler uma parte um início de uma matéria que foi publicada na revista Galileu em 2015. Vejam bem, vou ler para vocês. Edgar Mitchell, participante da missão Apollo 14, sexto homem a caminhar na Lua, afirmou em entrevista recente, isso lá em 2015, que acredita que alienígenas pacifistas visitaram a Terra. O objetivo, segundo o astronauta, era impedir que ataques nucleares acontecessem durante a Guerra Fria. Isso, de acordo com ele, explicaria os avistamentos de OVNIs perto de bases militares na época. E é verdade, tivemos muitos avistamentos de objetos voadores identificados próximos de bases militares, principalmente bases com mísseis nucleares. E até, em 2 casos, um nos Estados Unidos e um na Rússia, onde
as ogivas nucleares foram desarmadas por objetos voadores não identificados. Abre parênteses para a fala do Edgar Mitchell. Falei com muitos oficiais da Força Aérea que trabalharam nessas estações durante a Guerra Fria. Eles me contaram que os OVNIs eram vistos com frequência e que eram capazes de desligar seus mísseis. Outros oficiais da Costa Pacífico contaram que os mísseis eram derrubados com frequência por naves alienígenas. Isso quem disse foi ninguém mais, ninguém menos que Edgar Mitchell, um dos mais famosos astronautas americanos da história e um dos homens a caminhar na Lua. E ele sempre foi muito aberto com relação a seus avistamentos de OVNIs no espaço, e há um registro muito grande desses avistamentos. Por exemplo, no site da revista UFO, tem essa relação aqui, ó. Eu até marquei algumas coisas de declarações de astronautas e altos funcionários da NASA sobre UFOs no espaço. Por exemplo, em 61, o Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar ao espaço, ele avistou inúmeros objetos brilhantes ao redor da sua cápsula. Em 1963, Gordon Cooper, também outro que acreditava muito nessa existência de seres extraterrestres e também afirmava que tinha visto objetos, falou isso. Em 63, ele disse: Gordon Cooper declarou à estação de rastreamento que estava vendo um objeto esverdeado e brilhante que se aproximava da cápsula. O UFO foi detectado pelo radar em terra. Em outras, também em 63, a primeira mulher a realizar uma viagem espacial, a soviética Valentina Tereshkova, informou ao controle de terra que havia um objeto fazendo acrobacias ao lado de sua nave, a Vostok 6. Em 65, a tripulação da Gemini 4, formada por Edward White e James McDivitt, avistou um objeto não identificado em forma de charuto, com protuberâncias laterais semelhantes a braços. O UFO foi documentado com filmagens e fotos. São muitas dessas filmagens e fotos famosas que circulam pela internet. Também em 69, quando o homem pousou pela primeira vez na Lua, a tripulação da Apollo 11 informou a presença de criaturas na superfície do satélite. Segundo eles, temos visitantes, eles estão aqui. Só que, no caso, acho que os visitantes éramos nós, que eles estavam na Lua já antes da gente. Também em 73, o Gordon Cooper disse: creio que os UFOs são guiados por seres inteligentes e visitam o nosso planeta há milhares de anos. E o que eu falei no início do nosso vídeo, no dia 5 de maio de 1981, a tripulação da espaçonave Soyuz T4 observa e inicia uma troca de informações com passageiros de um UFO. Em novembro de 92, o ex-colaborador da NASA, Bob Oscheller, falou que muitos dos vídeos realizados durante as missões espaciais são previamente censurados antes da apresentação pública. E o último exemplo que eu dou aqui, tem muitos outros exemplos, a missão Space Shuttle STS-58 filmou diversos UFOs sobre a Flórida. Nessa filmagem especial, duas esferas cruzam o trajeto do ônibus espacial. Então, você pode ver, tem muitos relatos, muitos avistamentos, muitas fotos e vídeos desses avistamentos. Um dos casos que eu falei para vocês, os de 81, da nave Soyuz T4, é o seguinte: eram cosmonautas russos que estavam no habitat do planeta Terra e eles viram um objeto voador não identificado, uma esfera luminosa, muito brilhante, se aproximando da sua espaçonave. Chegou tão perto, mas tão perto, que eles conseguiam ver que a aeronave tinha janelinhas na sua estrutura. E nessas janelinhas eles viram seres muito parecidos com seres humanos a bordo do objeto. Eles começaram uma interação gestual para tentar uma comunicação e, como se fossem anjos, literalmente repetindo o que falaram os astronautas na época, 3 desses seres saíram da nave e começaram a caminhar, voar pelo espaço sem nenhuma nada que conectasse a nave, nenhuma mochila, nada disso. Simplesmente eles saíram com uma roupa, com um macacão de mergulho, com um capacete, com visor, e se aproximaram da nave soviética. Os tripulantes
os cosmonautas soviéticos, eles pediram autorização para poder também desembarcar, nesse caso, obviamente, presos por a nossa tecnologia bem inferior a deles, a caminhar no espaço com esses seres, mas foi negado. E então, os seres ficaram um tempo lá, retornaram para a sua nave e foram embora. Esse é um dos casos mais espetaculares que existe envolvendo astronautas, cosmonautas e objetos voadores não identificados, além dos seus tripulantes. E eu gostaria de perguntar aí para vocês o que vocês acham disso. Mandem perguntas. Vocês acreditam? Acreditam em teorias de que a Lua é ocupada? Acreditam que o lado escuro da Lua já possui uma base alienígena, sempre possuiu? Que a Lua é um satélite artificial, mas quando eu digo artificial, não é porque ele é um natural, é um artificial, porque ele foi construído para equilibrar o planeta Terra no sistema solar, depois de uma explosão de planetas. Mandem aí o que vocês pensam para a gente ir respondendo, para a gente ir interagindo. Quanto mais perguntas vocês, melhor. Vamos ver quem mais entrou aqui. O Jackson mandando um abraço. O Fabiano falando, beleza, estava sumido, mas que bom que voltou. Fabiano, a vida tá corrida, cara. Tá difícil ter um tempo para parar. Eu sei que eu gosto, é muito legal esse programa, adoro fazê-lo. Adoro estar perto em contato com todos vocês. Tenho um prazer muito grande de responder a todos. E, na medida do possível, eu farei esse programa mais vezes. E, a partir do meio do ano, um pouquinho depois, a gente vai estar com um visual novo, uma casa nova. Vocês vão conhecer. Carole chegou, lá Carole. Muris Kaur também entrou. Romeu Almeida. O Edu falando que precisamos fazer mais um vídeo. Mais um não, Edu. A gente tem que fazer uns 10, 15, 20 vídeos, porque aquele lá foi um sucesso. A gente fez o vídeo do avistamento do UFO, do OVNI da barragem de Paranoá, né? O UFO do Paranoá aqui em Brasília. Está no meu site do YouTube. O Vicente Guedes também entrou. A Elaine Gomes também entrou. O Davi Baltazar me perguntando, não tem nada a ver com o nosso tema principal, mas vocês podem perguntar qualquer coisa. Nosso tema principal é para nortear nossa conversa, mas qualquer pergunta sobre ufologia é bem-vinda. O Davi Baltazar perguntou, André Cavalcante, minha colega de trabalho. Beijo, Andréia. O Davi Baltazar perguntou se existe algum relato de avistamento em Chernobyl na época do acidente nuclear. Davi, existe, tá? Mas também pode ser tudo mera especulação. No livro, publicado pela revista UFO, inclusive, eu tenho em inglês e tenho pela revista UFO, arquivos soviéticos, é relatado que durante o acidente em Chernobyl foi avistado um enorme disco voador no formato clássico amarelado sobre a turbina que explodiu de Chernobyl. Ele estava jogando um raio sobre essa turbina, com que fez que o nível de radiação reduzisse drasticamente. E mesmo assim, o nível de radiação em Chernobyl até hoje é elevadíssimo e você não pode ficar mais de 2 horas no local sem autorização e sem proteção adequada. Então, é um dos relatos que eu conheço de que um objeto esteve realmente sobre Chernobyl, amenizando um pouco o desastre causado pela radiação, pela explosão do reator nuclear. O José falando um negócio aqui interessante, que depois das missões Apolo, a Lua ficou esquecida. É verdade, José, mas isso aí a gente tem que ver por dois lados. O primeiro, é muito caro ir para a Lua, não é barato, e naquela época o que contava realmente era a Guerra Fria, era a corrida espacial. Quem chegasse primeiro na Lua seria vamos assim dizer, o dono do mundo, né? Se mostraria a maior potência entre capitalismo e socialismo. Então, foram feitos esforços hercúleos e gastanças bilionárias. E outra coisa que a Lua, segundo a própria NASA, a Lua não apresenta mais nada de diferente que possa despertar os interesses e mandar mais pessoas para a Lua. A China quer mandar astronautas para a Lua, Israel tentou mandar também, a Rússia quer mandar homem para a Lua. Eu, particularmente, acredito que a Lua é um ponto interessante para a construção de uma base lunar, para dali que seja feito um trampolim
para que naves terrestres viajem para outros planetas do nosso sistema solar, principalmente Marte. Tem cientistas, eu li recentemente, que tem cientistas que dizem que é impossível sair da Terra direto para Marte. A gente teria que fazer um pit stop na Lua, e para isso teria que construir uma base lunar, para que seja feito todo esse lançamento. Nayane, beijo para você também, entrou. Fabiano, boa noite, Fabiano. Vander também. Kátia Barbosa, boa noite. O Rudar Paz também entrou. O Vander aqui falando para fazer um vídeo contando sobre o caso OVNI de Kera, no Japão. Muito interessante esse caso, viu, Vander? Vou fazer sim. Quem sabe não é o próximo. O Davi aqui falando, relatos de astronautas em tese são qualificados pelo treinamento que recebem, mas existe muito boato também, concordo. Você já viu aquela história fantasiosa sobre uma suposta missão Apollo 20, que encontrou inclusive uma criatura mumificada? Isso viralizou quando o YouTube entrou no ar, antes de ser comprado pelo Google. Tinha umas filmagens e tal, mas é difícil acreditar. Davi, eu também não acredito que tenha havido essa missão 20, muito menos que encontraram isso aí. Aí na minha página do Facebook, eu publiquei 2 vídeos. O primeiro que eu publiquei, que era uma conversa entre uma missão espacial e Houston, e esse vídeo, ele é dos primórdios da internet. Eu lembro desse vídeo do início dos anos 2000, quando eu era membro da entidade brasileira de estudos extraterrestres, a EBT, do falecido Roberto Afonso Beck. Então, a gente tinha uma página e quem era o administrador da página, por incrível que pareça, era eu. Eu aprendia umas linguagens lá. A página era bem simples, mas era legalzinha, tinha muita informação legal. Eu aprendia a botar, tirar matéria. Hoje em dia não sei mais fazer isso. Eu usava o FTP, uma coisa assim, para subir a página. Para fazer os ajustes e subir a página, né? Era o FTP, não esqueci o programa, qual era. E tinha esse vídeo com esse diálogo nessa minha página. Eu recentemente encontrei esse vídeo, procurei por ele, encontrei, não foi difícil. E o pessoal e o João Rodrigo botou a legenda para mim, o Tusga, ele mandou a legenda para mim, eu postei aqui para a gente ilustrar um pouco a nossa conversa. E um outro vídeo que o João Marcelo, né, João Marcelo também mandou para mim, sobre um relato do Michael Collins, também falando sobre avistamento de voadores. Então, há muito boato. A internet é um celeiro, é um campo fértil para boatos. Então, a gente tem que estar sempre atento a tudo que chega até a gente, para não cometermos erros e não cometermos nenhuma falácia quando se trata de um assunto tão importante. A Kátia aqui perguntando para mim sobre o episódio de Varginha, como é o veredito. Para mim, o veredito é verdadeiro. É o maior caso brasileiro, não sei se foi um dos maiores do mundo. Foi um objeto voador não identificado extraterrestre, foi resgatado, seus tripulantes foram também resgatados, e todo esse material foi enviado, infelizmente, para os Estados Unidos. O Davi também falando que já ouviu também a história de que a Lua é oca, mas não, a Lua não é oca. Também não acredito em Lua oca. Existe a teoria, como eu falei mais cedo, existe a teoria de que a Lua seria um satélite artificial. Realmente construído por seres extraterrestres para se tornar uma base extraterrestre para poder observar o nosso planeta, né? Mas são tudo teorias, nenhuma delas comprovada até o momento. Boa noite, Rudaz. André Toscano também entrou. Patrícia Alves Mello, boa noite. Boa noite, Patrícia. Patrícia está aqui, ela é super fã. Tem esse negócio no Facebook agora, ela é uma das super fãs, isso é bem legal. A Ina Maria Algarte, boa noite. Tia Tereza, um beijo. O Gilbert de Paula também, super fã, boa noite. A Carol aqui perguntando pra gente. Ouvi uma história de que a Lua é sim um satélite artificial criado para auxiliar os fatores climáticos e a agricultura aqui da Terra.
construída nos arredores do cinturão de Orion. Já ouviu falar sobre isso? É exatamente isso que eu estou falando, cara. Eu também ouvi essa história, eu não lembro onde que eu li isso, foi algum livro sobre Anunnakis, foi algum livro do David Childress, ou foi algum livro do Zecharia Sitchin, não lembro. Mas é exatamente essa teoria. A Lua foi construída ali para auxiliar nos fatores climáticos, também para manter a Terra equilibrada, uma vez que dois planetas que existiam antes se chocaram, criaram o cinturão de Órion, e a Terra teria ficado desequilibrada fora do seu eixo e tudo mais, e podia afetar, inclusive, o próprio sistema solar. Então, eu vi essa história também, se é comprovação, eu não sei. Eu sei que existem, segundo esses pesquisadores que eu citei, em escrituras isso está sendo dito. Então, veremos lá na frente. O World Grey foi de uma nave de 50 metros, ela, assim, em cima da cabeça dele acendeu uma luz, mesa e as laterais eram uma bola no meio, duas varetas da altura da bola. Acendeu amarelo, queimado, e uma delas acendeu um raio azul. Isso foi 5h27 da manhã, durou 5 segundos. Amigo, depois me passa com mais detalhes, mais calma, esse seu avistamento aí em PVT, beleza? O Fabiano aqui perguntando no livro Presença Alienígena na Terra, o ufólogo Marco Antônio Petit, grande amigo meu, há menções sobre bases extraterrestres na Lua. Se eu acredito? Gente, eu gosto muito do Petit, é meu amigo, mas eu ainda não vi uma evidência que possa comprovar. E eu acho extremamente difícil que possa ter essa base extraterrestre na Lua, porque alguma outra forma isso teria sido visto por radioamadores, por astrônomos amadores, alguma coisa mais forte, uma evidência mais forte, teria registrado isso. Só que eu ainda não me convenci. Não estou falando que não exista, mas eu ainda não me convenci. O Fernando também, super fã, Fernando Hopkins Jacobs. Hopkins e Jacobs, Buddy Hopkins e David Jacobs. Fala sobre uma das missões STS, onde o UFO desvia de um disparo vindo de uma Terra incrível, vindo da Terra, incrível. É realmente incrível esse relato que o Fernando citou para a gente. É o seguinte, se não me engano, é a missão STS-48, da década de 90 também. A imagem mostra o planeta Terra, é uma imagem preto e branco, mostra a lateral do planeta Terra, assim, uma parte, um quarto de planeta, pode assim ser, e tem dezenas de luzes, dezenas de objetos ali, satélites, ali, espacial, várias coisas. E objetos que se movem de maneira diferente, que vão e voltam, e não são explicados. E em um determinado momento, aparece um objeto vindo da parte direita do vídeo, subindo por esse contorno da Terra, né, sobre a Terra. Há um clarão na parte esquerda do vídeo. Esse objeto simplesmente está indo, aí quando dá esse clarão ele faz assim e volta. Na hora que ele volta, sai como se fosse um míssil, um objeto cilíndrico, como se fosse disparado do planeta Terra, saindo, que iria literalmente acertar esse objeto. Esse vídeo está na internet. Procura na STS, acho que é STS 48. Procura na internet, é um vídeo espetacular. Fora esse, existem outros vídeos, tantos de objetos. A filmagem do nosso planeta sobre tempestades e objetos, luzes começam a se acender e começam a andar. É incrível. Essas filmagens da STS deveriam ser analisadas com tanta profundidade, porque isso aí demonstra que eles estão no nosso planeta, são filmagens oficiais da NASA. E até hoje, a NASA dá aquela explicação de que eram cristais de gelo, que a lente da câmera estava arranhada, coisas assim, coisas que eles acham que todos somos idiotas quando falam de avistamentos desse jeito. Então, procura na internet STS
48. É fantástico esse avistamento. Luciana Pigurski, boa noite, Luciana. O Denis Herman, outro super fã. Qual a sua experiência mais marcante na ufologia? Cara, a minha experiência mais marcante foi o meu avistamento, que eu vi em 1982, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Eu morava em Barra Maras, que eu vi um objeto se aproximar do nariz gigante, da Pedra da Gávea, onde o pessoal salta de asa delta. Eu vi um objeto vermelho se aproximar, fazer um movimento de pêndulo, ele vermelho, desceu, aí se apagou. Aí depois ele subiu, ele reapareceu vermelho, ficou mais forte, fez movimento de pêndulo e disparou. Mas a experiência mais marcante da ufologia foi quando meu pai trabalhava na seção A2 da aeronáutica, no terceiro comar do Rio de Janeiro. E ele, depois de muita insistência minha, pedindo para ele me mostrar o que ele tinha de documentos de avistamentos e relatos de discos voadores, né, lá no A2, ele me mostrou 2 caixas com documentos e fotos. E uma dessas fotos é a coisa mais espetacular que eu vi na minha vida, que era uma foto assim grande, acho que era, não era 10 por 15, era um pouquinho maior, 15 por 17, 15 por 10, uma coisa assim. Era a foto tirada de dentro de um avião, de um objeto discoide totalmente metálico, em plena luz do dia, sem nenhuma janela, sem nenhum rebite, sem nada. Era um objeto sólido, metálico prateado metálico, refletindo a luz do sol, assim a 200 metros do avião. Essa foto está marcada até hoje na minha memória. Obviamente, meu pai não deixou eu levar nada daquilo. Não tinha celular para tirar foto da foto, não tinha. E esse foi uma das maiores experiências. Não fui eu que fiz avistamento, não foi eu que tirar foto. Mas essa imagem desse UFO, se hoje viesse à tona, seria a prova cabal de que nós estamos sendo visitados e que eles estão aqui e eles são objetos extraterrestres sem sombra de dúvida alguma. O objeto aquele não tem como voar, sem asa, sem turbina. Não tinha nada. Era objeto discoide, como um disco voador clássico. O Bruno falando que a Lua é um satélite, sim. A Lua é um satélite natural para alguns, e há a teoria de que ela seria um satélite artificial. A Bia Val entrou, Rafa Mourinho, grande Rafa, o maior ilustrador ufológico desse país. Dezenas não, acho que todas as capas da revista são dele. E me ajuda muito em capas dos meus livros, em ilustrações dos meus livros. Qual filme você acha que foi mais fiel com ufologia? Deixa eu ver, Kátia. Deixa eu pensar aqui. Não, calma aí, que tem um aqui antes da Kátia. A Carole perguntando, talvez no livro Terra, Chaves Pleidianas para a Biblioteca Viva, de Bárbara Marques, não, sobre a teoria da Lua, né? Eu não conheço esse. Deixa eu ver aqui. Cátio, bom, o livro seria O Fogo no Céu, que é baseado na história do Travis Walton, né? Esse seria o mais fiel que você possa esperar, porque ele é baseado em fatos reais. Deixa eu ver se tem outro. O Tasso de Terceiro Grau, ele não é baseado em fatos reais, ele é baseado em alguns fatos, em casos ufológicos. Tem um documentário chamado Westall 66, avistamento ocorrido na Nova Zelândia também, mas agora que me vem de cabeça seria Fogo no Céu ou então Intruders. Tem o Hangar 18 também, mas esse, como diz respeito a quedas de UFO e tudo mais, a gente não sabe se é real. Mas o Fogo no Céu e Intruders são 2 baseados em fatos reais, que são os mais fiéis da ufologia, tá? Ele tá perguntando, o World Grey tá falando que não achou meu livro no Pátio Brasil. Cara, meu livro só é vendido no site da revista UFO
ou em eventos da revista UFO. Nem eu mais tenho, eu também não tenho mais livros aqui para vender, meus todos já se esgotaram, mas no site da revista UFO você pode comprar. Está acabando. O Guia da Tipologia Estudeste, segunda edição, se é isso que você está falando, está se esgotando também. Gilbert, sobre as gravações supostamente interceptadas por radioamadores americanos quando os astronautas chegaram à Lua e viram objetos e luzes. Acredita ser real? Sim, eu acredito. Quantas gravações eu não posso te afirmar, mas que eles viram algo lá, viram, porque há relatos, inclusive, dos próprios astronautas que eram lá. O Neil Armstrong já disse que viu objetos voadores quando se aproximava da Lua. Esses áudios ainda não puderam ser comprovados se são verdadeiros ou não, mas há relatos, há fotos de objetos próximos da Lua, fotos de objetos próximos quando eles estavam se aproximando da Lua, os objetos seguindo eles. Então, eles foram realmente, todas as missões espaciais foram acompanhadas por objetos voadores não identificados. Renato Duarte, boa noite, Renato. O Rafael Francisco Beltrão, mas não artificial, não sei, Rafael. Fabiano, Fabiano falando que a China divulgou que pretende instalar bases na Lua nos próximos 10 anos. Você acredita? A gente... vou falar uma coisa, não duvido nada que os chineses dizem não. Eles são uma potência econômica muito grande. O que eles querem fazer, eles possivelmente conseguem fazer. Então, acho que se eles quiserem, eles conseguirem botar. Tem que ver se tem essa tecnologia e tudo mais. 10 anos é um tempo muito curto, mas eles têm muito dinheiro e muita gente. O Baltazar falando para eu falar da Phobos, né? Das sondas Phobos 1 e 2, que foram enviadas para tirar fotos, né, do planeta, e ambas se perderam no espaço. E uma das Phobos, se não me engano, acho que é a Phobos 2, ela, quando estava se aproximando de uma das luas... Marte não tem lua, gente. Hein? Deixa eu ver aqui se a gente acha isso aqui. Caso Phobos. Cadê? Phobos e Deimos. Aqui, ó. Phobos 2, que dizem que ela tinha sido destruída por extraterrestres. Deixa eu pegar aqui, tem uma matéria muito legal dela. Aqui. No dia 12 de julho de 1988, a antiga União Soviética lançou um satélite chamado Phobos 2 para fotografar Marte. No dia 28 de março, a agência TASS, a agência de notícias soviéticas, divulgou que a sonda Phobos 2 falhou na comunicação com a Terra após concluir sua operação ao redor da Lua Phobos. Os cientistas não sabem responder o que aconteceu. Aí, no dia 31 de março, a agência de notícias F declarou: a Phobos 2 tirou estranhas fotografias de Marte antes de perder contato com a Terra. Ela fotografou o objeto voador não identificado sobre a superfície marciana. Cientistas descreveram que o objeto tinha uma forma elíptica e 20 quilômetros de comprimento. Foi ainda declarado que as fotos não poderiam ser um truque ou falha da câmera, pois elas foram capturadas por 2 câmeras diferentes, bem como através de imagens infravermelhas. Um controlador da estação espacial afirmou que a sonda estava girando sem controle, como se estivesse sido atingida por algo. Esse é o caso da Phobos, que é um caso fantástico, porque as fotos que você pode procurar também na internet mostram normalmente a superfície de Marte e uma sombra elíptica, como se tivesse algo entre a foto e o planeta, criando aquela sombra. É fantástico a imagem, está disponível para todo mundo aí. O Mário está perguntando se eu já assisti a série do Projeto Blue Book. Estou assistindo, assisti a primeira temporada todinha. É bem legal.
baseada em fatos reais, mas fantasia, né? Fantasia bastante coisa, fantasia bastante personagens. Não é, não é estritamente baseada nos fatos reais, como eles aconteceram, mas uma série bem legal. Joseph, boa noite a todos, boa noite, Joseph. Rafael Forio Marchetti também entrou. O Rafael Francisco está falando, aquele áudio dos astronautas, como é real? Qual a base manda mudar a estação? É o vídeo que eu postei na minha página, que é o primeiro vídeo que fala Go Tango, uma coisa assim, mudando para mudar a frequência. Jezebel. Esse vídeo realmente eu não sei se ele é verídico. Foi o vídeo que eu falei que tá rolando na internet desde os anos 2000, início dos anos 2000. É bem curioso. Ele é bem curioso, né? Quem sabe um dia a gente consegue uma resposta. Hein? O, o João me disse que esse vídeo seria de um filme, ou esse vídeo foi usado num filme, num seriado, alguma coisa assim. O Vander, dando os parabéns, obrigado, Vander. A Liceta falando que eu não vou esquecer, não preciso de prova. A prova é a tua memória. É verdade, Liceta. O que eu vi, se eu pudesse transmitir o que eu vi para vocês, ia ser fantástico. O Rafael Beltrán perguntando aqui o que acha daquele áudio que o astronauta diz: Meu Deus, são reais. Esse vídeo cai no que eu acabei de falar. São tantos os vídeos que a gente não sabe quais que são verdadeiros, quais que são mentira. Tem que ter muito cuidado com isso para não deixar que a ufologia seja povoada por eventos mentirosos e assim traga uma imagem pior para nossa pesquisa. Bruna Mello, oi Bruna Mello. José Batista, poderia ser o filme A Resposta da Kátia ser o Contato de Quarto Grau? Ô José, o filme Contato de Quarto Grau, ele não é real. Ele não é baseado em fatos reais, tá? Isso tem lá no início do filme, mas não, ele não é baseado. Ele pode ser baseado em relatos reais de pessoas. A pessoa fez um filme ou depois de ouvir esses relatos, ou tomar conhecimento desses relatos. Mas o caso em si não é real, tá? O filme O Contato de Quarto Grau não é verdadeiro. É isso mesmo, Francisco. Ele falando também, o Rafael falando do Intruders. Boa aqui, Fernando Hopkins. Ele falou também o caso Roswell. Realmente, o caso Roswell ele foi um dos grandes filmes sobre ufologia. É isso mesmo. Wander Pereira da Silva, As Luzes de Fênix também é um documentário. O Rafael Beltrán falando que, aliás, os astronautas ficaram doidinhos de pedra, os primeiros que foram à Lua. Sim, é uma experiência, você vê uma experiência assim, fora do comum. Você está saindo do seu planeta, indo para outro planeta, e você se depara com objetos voadores identificados, você se depara com seres de outros seres não terrestres. Você pira, né? Se você estiver bem da cabeça, e até os bons da cabeça podem sucumbir a isso. O Renato Duarte falando que algumas religiões defendem a ideia de engenheiros siderais. Só um pouquinho. Luiz Guilherme, vem cá. Algumas religiões defendem a ideia de engenheiros siderais, espíritos, seres. Pega um remédio lá para mim, seu remédio. Como construtores de planetas. Isso vem ao encontro de que você disse que ETs terem construído a Lua. Isso. Exatamente, Renato. É esse pensamento. O seu remédio. É esse pensamento. Vem cá, filho. Vem cá. Deixa eu só pegar o remédio do meu filho, eu já volto. Ele vai começando com vocês aqui. Vai começando aí, pessoal. Fala, filho, de TNT, Eu acredito em ET porque, tipo, numa galáxia tão grande, ter apenas os seres vivos, seres humanos, plantas, animais, não é, tipo, isso não faz sentido, porque a gente,
tipo, quase nada da galáxia inteira. A gente só explorou até agora Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ainda tem muito mais pela frente. Então, eu acho que não é só a gente que está aqui. Podem existir também outros seres, então, talvez amigáveis ou não, mas eu acho que existem sim ETs, mesmo com tantas pessoas achando que é falso, que só tem a gente, que nosso planeta é normal. Sim, só que a gente explorou 3% da galáxia de 100. Então, tecnicamente, não tem muitos outros seres nesse universo. Então, eu acho sim que existem os ETs. Foi na cozinha pra mim. Viu? Participação especial aí, gente. Foi uma participação especial. Cláudio Gutierrez também entrou. O Rafael falando aqui se o acidente demorar para voltar. Quando voltar, vai achar uns 5 chineses no lado oculto. É verdade, Rafael. É bem capaz mesmo. Se prolifera assim, como coelho, cara. O Cleo Mata aqui falando se alguém assistiu o documentário sobre o Bob Lazar. É sensacional. Eu já acreditava. Vamos dizer, eu acreditava 80% que o Bob Lazar falava era verdade. Agora eu acredito sim. Depois desse documentário, realmente eu estou convencido que o que ele fez, ele realmente trabalhou com engenharia extraterrestre, ele fez parte do isso e tentar apagar a vida histórica dele. Eu acho que ele estava falando a verdade. O José Batista falando, você acha capaz atrás da tecnologia além podermos viver mais? Sim, com certeza. A tecnologia deles é altamente avançada. Não sei quantos anos eles vivem, não sei que forma que eles vivem, mas a tecnologia deles, baseado no relato de pessoas sobre o caso Roswell, o que foi feito com o objeto de Roswell que caiu foi uma engenharia reversa, né? Desmontaram para montar para ver como funciona. Dali derivaram a tecnologia da fibra ótica, derivou também a tecnologia do micro-ondas, derivou do Kevlar, derivaram dos microchips, circuitos de microchips e tudo mais. Então, foram muitas tecnologias derivadas desse objeto. Vamos ver aqui. O Apollo 18, que estava pensando que é a missão proibida, que é que está me perguntando, é o Kleber. Kleber, não tem. Apollo 18 também não é verdadeiro, não é, dizem que é baseado num evento verdadeiro, mas não é. Não é. A Patrícia perguntou aqui se o Javer não tem curiosidade de conhecer pessoalmente o Ranch Skinwalker. Olha, tem que perguntar para ele, Patrícia. Eu gostaria de conhecer. Eu gostaria de conhecer para ver, né? Eu sou curioso quanto a isso. A Carolina Rocha. Boa noite, Thiago. Você já leu o livro escrito por Arthur Berletti sobre a suposta viagem planetária? CART, se sim, o que você acha sobre a história por ele relatada? Sim, inclusive, eu tenho esse livro aqui na minha prateleira. Não sei nem onde é que está, gente, esse livro. Eu tenho esse livro. Eu já li, acho bem interessante, mas eu vou confessar para vocês, eu fico sempre com o pé atrás quanto a isso. Eu fico com o pé atrás, não tem como. Qualquer relato, assim, muito fantástico, eu fico com o pé atrás, é uma coisa minha. Mas é bem interessante. Quem tiver oportunidade de ler, pode ler. Mas sempre com o pé atrás. Marcelo Guido, boa noite, Thiago, boa noite a todos.
E o Zef Benek falando que os OVNIs nunca deixaram de vigiar a Terra, inclusive todas as tecnologias avançadas que existem vieram deles. Muita coisa veio dele, mas muita coisa nós criamos também, né? Virginia Torres, oi, Virgínia. Rafael Jovem, aí, garotão, Esse garoto sabe demais, viu? Ele conhece, ele gosta do assunto. A Luciana falando que o Arthur, esse filho dela também acredita. Olha, essas crianças aí, o pessoal, meu filho, filho de vocês, eles são de tem uma outra cabeça. Eles não são que nem a gente, não. Eles são extremamente mais avançados do que a gente. Muito mais, muito mais. Quem mais aqui? Vamos falar que meu filho é o Altamira, futuro da ufologia, sim, quem sabe. Não, ele vai apresentar o programa, sim. Se ele deixar, ele apresenta o programa. Com certeza. Aí chegou a outra astronauta aqui, ó. A outra astronauta acabou de chegar. Toda suja de chocolate. Beijo. Vai lá. Olha, pessoal. Deu um probleminha aqui, a câmera caiu e desconectou do notebook. Vamos ver se consigo voltar aqui a pergunta de vocês. Se eu respondo quem já tinha deixado alguma pergunta aqui. Deixa eu ver. Cadê? Vamos ver aqui, a pessoa está entrando de novo. Estava quase no final. Aqui, bom, o Nauta está perguntando se eu não acho que essas naves caíram, não seria proposital. Não acredito. Não acredito que realmente pode ter ocorrido. Foi um acidente. Eles não, assim como a gente, eles não são infalíveis de erro. Então, pode ser que eles tenham cometido uma falha, alguma coisa assim, gente. Eu não acredito nada disso. O George Marques também, boa noite. A Creduz também entrou. O pessoal está entrando de novo, realmente a minha câmera caiu e aí desconectou do meu computador. Aí teve que refazer de novo o vídeo. Mas já estávamos bem no final. O Denis perguntando se eu já li a série Cavalo de Troia. Se sim, qual a minha opinião? Denis, eu li sim, eu li o livro 1, 2 e 3 do Cavalo de Troia. Mas quando o JJ Benítez falou que o livro era ficção, me decepcionou bastante. Aí eu parei, inclusive, de ler, porque fiquei decepcionado. Acho que poderia ser tudo verdadeiro e não era. Então, isso me chateou bastante na época. Bom, gente, está acabando mesmo. Só para terminar esse vídeo, só voltei para terminar. Queria agradecer a todos vocês pela companhia. Voltarei outras vezes, faremos bastantes lives. E espero que vocês continuem curtindo e compartilhando esses nossos vídeos. Mandem sugestões de temas de programa. O Gilberto perguntando: bases na Lua e Marte são reais ou ficção? Para mim, Gilberto, hoje em dia, atualmente, ficção. Nenhuma delas, para mim, existe até agora. Nada me convenceu. O outro falando que se sentiu numa sala de palestra interativa. Obrigado, gente. É essa a intenção mesmo. E o Engrenagem Trick, que também é um super fã, um cara que está sempre com a gente, falando que foi divulgado esses dias no site de notícias do Messenger, um avistamento em determinada base americana
Eles não fizeram a atualização devido a ter... Olha, os militares eles sabem que nós estamos sendo visitados. E isso não tem sombra de dúvida, eles sabem disso. Acontece que eles não divulgam para não ter que responder. Eles não têm a resposta, eles não sabem o porquê que eles estão aqui, nem quem são eles. Então, eles têm vários avistamentos, tentativas de contato, mas não conseguem nada disso. Romeu, a Esther, a Claudinha, o José também, boa noite. Denis, boa noite. Quando for a café, me pagam. Quando for a São Paulo, me pagam café. Ó, vou cobrar, hein, ô Denis? Vou cobrar, hein? Caroli, muito obrigado a todos. Então, desejo fazer um ótimo feriado, feliz dia do trabalho. Um beijo para todos e em breve teremos mais um programa Sinal Extraterrestre. Mandem suas sugestões de temas, mandem suas críticas, sugestões, que a gente vai tentar sempre melhorar. Um abraço para vocês e até logo.